espero você toda terça-feira às 20 horas aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral, no programa Coaching Life, comigo, Reni Cavalcante. Olá, boa noite. Tudo bem? Como passou a semana? Como você está desejando o seu dia? Quais são as palavras que você anda falando para você? Você anda praticando os exercícios que eu estou passando? Quero saber como anda o seu pensamento. Qual é o primeiro pensamento que você está tendo quando acordar? Hein? Eu gostaria de saber de você. Quando você acorda hoje, depois de acompanhar o programa esses dias, quais são os pensamentos que você vem tendo? Enquanto eu espero você colocar no chat, quero falar para você de uma reinauguração, na verdade, de uma esfirraria, o Rei da Esfirra. Quero estar indicando para você, entre em contato, experimente, tem esfirra doce, esfirra salgada, o telefone é 997131429, eles também estão atendendo pelo iFood, não deixe de provar, são esfirras deliciosas. E para você que está indo passear pelo Guarujá, quer experimentar uma comidinha diferente, não deixe de prestigiar o restaurante e a churrascaria Panela Velha. O restaurante fica na Santo Antônio, que é a unidade 1. O telefone deles é 3355-1280. E a churrascaria fica em Vicente de Carvalho, que é a unidade 2. E o telefone de lá é 3355-6000. Não deixe de prestigiar o Panela Velha enquanto você estiver passeando no Guarujá. E para você que está querendo comprar o seu apartamento de 1 ou 2 dormitórios, tratando direto com a construtora, vá na JG com o Domingos Júnior. O Cresce dele é 202-006F e o telefone é 99197-2903. Todos os ambientes são feitos de acordo com a sua necessidade. Eles organizam, se você quer que tire a parede, põe parede, eles estão lá para atender e fazer o que melhor for para você. Não deixe de procurar o Domingos Júnior, tem uma unidade no Caiçara e a outra unidade fica na Oceã. Não deixe de conhecer para poder adquirir o seu apartamento novo. E já que você vai ver o seu apartamento novo, nada melhor do que ter os seus planejados. Marcenaria Boulevard. Faça o seu orçamento com o Vanderlei. O telefone dele é o 97422-8728. Você vai ter um ótimo atendimento. Ele tem um preço excepcional. Não deixe de falar com o Vanderlei e fazer o seu orçamento, seja da cozinha, seja do quarto ou da casa toda. Não deixe de procurar o Vanderlei e fazer o seu orçamento. Agora vamos lá, vamos dar continuidade. Quero saber de você, quais são os pensamentos seus logo pela manhã? Hoje a gente vai falar um pouco mais. Oi, tia, boa noite, também te amo, meu amor. Quero saber um pouco mais de vocês. Hoje a gente vai falar sobre o dominante, sobre perfil comportamental. É um tema até pouco abordado, mas é um aspecto assim muito importante. Você saber identificar o perfil das pessoas que você convive. Você saber identificar qual é o perfil da pessoa que está ao seu lado todos os dias, seja no trabalho, seja em casa, o perfil dos seus filhos. Você saber qual é a forma que você vai conversar, que você vai se comunicar com eles. E hoje a gente vai falar do perfil dominante, aquele perfil autoritário, aquele perfil que não tem paciência. Então a gente vai falar porque existe tanto dominante alto quanto dominante baixo. Então o que seria o perfil do dominante, né?
qual é a palavra-chave do perfil dominante? É a intolerância. O grande motivador dele é o desafio e o poder. A comunicação é direta e objetiva, não tem muita paciência de escutar historinhas e ladainhas. A tomada de decisão é sempre rápida e racional. E ele prefere estar sempre no comando e na iniciativa. Você conhece alguém assim? Com esse perfil? Que seja impaciente? Que seja rápido no pensamento? Conhece alguém? Qual é a necessidade do dominante? Ele quer saber dos resultados. Quais são os fins? Como que ele vai chegar no resultado que ele quer? Ele não quer saber quais são todas as etapas, quais os lados a se seguir, não. Ele quer saber como que ele vai chegar, principalmente no objetivo dele, no resultado daquela tarefa. Então, ele é uma pessoa mais prática, uma pessoa mais acelerada, ele não tem muita paciência de ficar ouvindo, de ficar ali fazendo uma organização em virtude de planilhas, não, ele vai ter sempre alguém que se auxilia a ele para estar fazendo isso, mas ele é totalmente direto, ele precisa estar, para se sentir mais, como que eu posso usar a expressão? É que o dominante, ele precisa de ter a liberdade de falar, a liberdade de comandar, né? Na verdade, quando se tem um perfil de dominância muito alta, é aquela pessoa que gosta de estar no comando, ela está sempre no comando. Não importa que vai ter problemas, ele acha a solução, mas ele tem que estar no comando. Um líder, um dominante que tenha a liderança podada, que ele tenha que estar subordinado a uma outra pessoa, e ele está vendo que ele pode resolver, e ele não tem autonomia para resolver, isso é um grande martírio para o dominante. Isso é você segurar ele pelas mãos, assim, de uma forma que ele não consegue ele não consegue deixar aflorar todo o dom que ele tem, que é o de resolução, é o de resolver. Boa noite, marido. O que mais que a gente tem do dominante, né? Eu, quando fiz o curso de analista, eu comecei a identificar as pessoas aqui em casa. E às vezes a gente acaba errando. Não existem perfis que são únicos, só dominante ou só influente, só estável e só conforme. Existem paralelos. No meu caso, eu sou dominante com influente, então eu tenho a parte da influência, de gostar de conversar com as pessoas, o contato pessoal. Existe o dominante com estável também e o dominante com conforme. Então, assim, às vezes existe essa mistura. Então, o comportamento acaba mudando devido a isso. Mas vamos falar dos dominantes puros. Esse mês, agora, né, de maio, a gente vai estar dando continuidade referente aos perfis. A gente vai falar só sobre os influentes, o que eles falam, o que eles gostam, só sobre os estáveis e só sobre os conformes. Então, cada programa a gente vai falar um pouco mais direcionado totalmente a um perfil único, né? E vocês vão conseguir identificar um pouco de vocês em cada um desses. Boa noite, tia Teca. Então vamos lá. O dominante são aquelas pessoas com alta intensidade, elas são diretas, são ousadas, são competitivas. Ah, não, mãe, a senhora é influente. Quem adora conversar e falar é o influente. Adora estar no meio das pessoas. Terça-feira que vem eu vou falar dos influentes. É aqueles que adoram o contatinho. Falou numa festa, eu tô ali. É desse. Os dominantes, eles lutam energicamente para atingir seus resultados. Tendem a não levar em consideração os aspectos emocionais e sentimentais. Por quê? Porque ele é totalmente razão, ele quer o lógico, ele quer a prática, ele quer o dinâmico, aquele agora.
E se ele partir para o lado emocional, ele acredita que não consegue atingir os seus objetivos. Então, às vezes, tem pessoas que você fala que ele é muito duro, não tem coração. É que se ele for olhar com o coração, ele acredita que não vai conseguir estar dando foco no objetivo dele, na meta que ele tem que seguir, que ele tem que atingir. Então, assim, quando ele tem uma autonomia, uma dominância muito alta, que seria o caso das pessoas que nós chamamos de mais arrogante, mais individualista, porque vai, para você conhecer o seu perfil, ele vai de uma escala de 0 a 100. Então, ele é subdividido em 6 etapas. Então, assim, tem aquele perfil que é o mais arrogante, o mais agressivo, o mais intolerante. Aí ele pode também, numa escala mais baixa, ele ser um audacioso, um enérgico, ou ser um competitivo, um independente, que aí ele é um pouquinho mais próximo da linha dos 50, que a gente chama. Aí é uma pessoa que você tem até uma certa flexibilidade maior. Mas tudo isso também vai de acordo com os valores. Eu também vou estar passando um pouquinho quais são os valores, porque com a análise de perfil, tudo não só influencia se você é um dominante, um influente, mas sim quais são os valores, quais são os tipos psicológicos, tudo isso interfere, por isso que acaba uma pessoa, mesmo que seja dominante, ela tem algo de diferente do outro, por causa dos seus valores, do que dá mais foco naquilo, né? Qual é o grau dentro de importância para ele, então acaba identificando se é mais de uma forma ou mais de outra, e isso vai tendo as suas modificações. O que seriam as características fortes para um dominante? Eles possuem facilidade para comandar, pessoas com autoconfiança e posicionamento firme. Também preferem tomar decisões de forma rápida e mais individual. São exigentes, questionadores e possuem senso crítico apurado. São determinados, focados, objetivos no prazo a serem cumpridos. Por isso, possuem o senso de urgência aguçado. E quando eles são otimistas, é porque existem a mistura do dominante com o influente, né? Boa noite, tio. Existe a mistura entre o dominante e o influente, aí ele se torna mais otimista. Se ele é um dominante, que ele é muito, muito, muito exigente, muito questionador, ele é muito crítico, aí a dominância misturada com a conformidade, porque o conforme, ele é uma pessoa muito analítica, muito crítica, é aquela pessoa que adora uma planilha, né? Adora os mínimos detalhes. E o que acontece? Na divisão que nós temos do ciclo de análise de perfil, o dominante e o influente, eles são mais falantes. O estável e o conforme, eles são mais ouvintes. Então, quando tem essa divisão, essa mistura, na verdade, né, quando se mistura um lado com o outro, acaba que o dominante, ele pode estar alterando o perfil dele. Então, assim, ele não se torna aquele dominante arrogante, porque ele tem um lado de um outro perfil. Então, tem aquele jogo de cintura, tem aquela malemolência que a gente chama, né? Então, assim, o brasileiro tem mania de dizer o jeitinho brasileiro, mas não é, que cada perfil, com a sua mistura, ele acaba tendo um joguinho mais de cintura. Eu queria falar para vocês de um filme, para vocês estarem assistindo, sobre dominância. Quem não assistiu, ele é um filme bárbaro, e ele retrata muito disso, né? O Diabo Veste Prada. Então, assim, é um filme onde aquela chefe de moda, ela acaba sendo uma pessoa totalmente prepotente, então ela é totalmente dominante, ela é uma pessoa intolerante, ela é uma pessoa que ela não tem paciência nem para ouvir, né, o que o colaborador tem a dizer. Então, assim, é um filme magnífico, de um grande aprendizado,
Então, assim, você não precisa ser esse excesso de dominância. Você também pode aprender a lidar com o seu perfil e você fazer o que melhor lhe convém, né? Você não precisa ser uma pessoa também totalmente dura, totalmente pedra. O que seria trabalhado no perfil do dominante? Então, assim, ele é acelerado demais, ele age com impaciência, a impulsividade e o nervosismo. Então, assim, o dominante é realmente aquela pessoa que ela não tem paciência. Eles são inflexíveis e fechados para opiniões alheias, podendo passar a imagem de um líder individualista que não pensa no grupo. Mas é a forma que ele age, né? Ele acaba se tornando muito prático. Só quando o outro não entende, acha que ele está sendo arrogante, acha que ele não dá importância. Então, assim, você conhece alguém que age dessa forma? Alguém que seja, às vezes você fala assim, nossa, mas ele é bruto demais. Então, assim, não é por ele, às vezes, ter consciência do perfil dele, né? Ele age inconscientemente, está nele isso. Ele quer ir resolver, fazer, acontecer, só que ele não sabe que ele pode também estar fazendo um molejo nesse condicionamento dele, que ele possa tratar as pessoas de uma forma diferente para que elas entendam ele também. Para que quando um colaborador for falar com ele, não precise estar falando todo o acontecimento para chegar no final. Já diz logo o que ele quer. Só que assim, quando a gente não conhece o perfil do outro, a gente acaba fazendo com o nosso perfil. A gente trata o outro como nós gostamos de ser tratados, vamos dizer assim. Então, assim, se você vai falar com um dominante, você quer contar toda a história do que aconteceu, ele não tem paciência para ouvir, ele quer saber qual foi o final. O que aconteceu no final dessa conversa? O que aconteceu no final da reunião? O que aconteceu no final da história, né? Então, assim, se você for falar com o estável, ele já quer saber passo a passo o que foi feito até chegar naquele resultado. Então, assim, o bacana da gente conhecer a análise de perfil comportamental é justamente isso, é você saber como que você vai falar com cada pessoa. Tem pessoas que acham absurdo ter que escutar toda uma conversa, uma história para saber qual foi o final. Outros já adoram escutar toda aquela história para chegar no final, porque naquela história ele viaja junto, ele passeia junto, ele vai nos acontecimentos junto até chegar no resultado, até chegar no fator final. Então, assim, a forma com que cada um vai interpretar aquele acontecimento vai justamente disso também, do perfil comportamental. Então, por isso que existem as ideias diferentes, as opiniões diferentes, por isso que elas devem ser respeitadas. O quanto você respeita a opinião dos outros, né? O quanto você acredita que naquele modo de ver dele também pode existir uma verdade, né? Que nem sempre só o seu modo de ver aquela situação é uma verdade. Por isso que você pode colocar, às vezes, 10 pessoas numa situação e cada uma ter uma saída diferente. Alguns acabam até se afogando, não conseguem sair daquilo, mas tudo é devido à forma, não só do perfil comportamental, como a mente dele vai trabalhar. Então, a gente vai entrar no comercial agora e já a gente volta falando principalmente dos valores, que são os valores que vão influenciar no seu perfil comportamental. Até já! TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo.
Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? É um frio, né? Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos do Oceano, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos do Oceano você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos do Oceano. Espero você toda terça-feira às 20 horas aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral, no programa Coaching Life, comigo, Reni Cavalcante. Olá, voltamos. Antes da gente voltar falando de valores, quero falar para você do estúdio das meninas, da Valéria Cajaíba, da Dani. Eu vou falar para você o quanto é gratificante lá colocar seus cílios, fazer a sobrancelha micropigmentada. Fale com a Valéria, faça o seu orçamento. O telefone dela é 997669857. Não deixe de fazer o seu orçamento com a Valéria, vá lá colocar seus cílios. O atendimento é excelente, elas são mega acolhedoras, vocês vão amar. Agora, se você quer fazer cabelo, fazer maquiagem, vá no salão Toda Bonita. Faça o seu orçamento com a Kelly. O telefone dela é 974158247. Não deixe de ir lá conhecer o salão. Agora, se você precisa de alguém para mexer nas suas redes sociais, converse com a Carol. A Caroline Moura, ela é social média, e o telefone dela é 981-21-2668. Agora vamos lá, vamos falar de valores. Esse tempo do intervalo, você lembrou de alguém que tenha um perfil dominante? Será que você tem um pouquinho desse perfil dominante? Porque o que acontece também, existem momentos que você pode ter aflorado mais esse perfil dominante, ele não ser o seu real perfil, porque quando você faz uma análise de perfil completa, você vê qual o seu verdadeiro perfil e qual perfil que você está buscando ser para agradar os outros. Você sabia que existe isso também? Você muda o seu perfil para agradar o outro e às vezes as pessoas nem vê que você está com aquele perfil tão aflorado. Você está se esforçando tanto para ser de uma forma e as pessoas estão te vendo de outra? Na minha análise de perfil, o meu perfil original, né, o meu perfil mesmo, ele é dominante influente, porém, eu busco ser dominante estável. E as pessoas me veem como um dominante conforme. Olha só que diferença, né? Olha como... E também tem assim, o que as pessoas gostariam que você fosse. E da análise que eu fiz, as pessoas gostariam que eu fosse dominante e influente. Olha só. Então, assim, às vezes você está buscando ser uma coisa e as pessoas querem que você seja outra. E, na verdade, só querem que você seja aquilo que você já é. Né? Então, assim, eu me surpreendi muito com essa análise e eu aprendi muito sobre mim, aprendi muito sobre as pessoas que eu convivo dentro de casa, minhas filhas, meu esposo. Aprendi a identificar o comportamento de cada um e hoje eu sei que cada um tem o seu tempo, eu sei a forma que eu vou falar com cada um, porque não tem como generalizar, né? Nem todos vão entender que aquele pingo
em cima da letra é um acento. Às vezes acham que é só um pingo de i ou um erro um borrão que você deixou ali na hora que escreveu. Então, isso daí diferencia bastante a forma que você vai falar, porque nem todos acabam entendendo da mesma forma, tendo o mesmo raciocínio lógico que você. Então, vamos falar dos valores. O que isso acaba interferindo? Quando você fala de valores, eles são subdivididos. Então, existe o valor teórico, existe o valor econômico, o valor estético, o social, o político e o religioso. Então, o que cada um deles se refere, né? O teórico, ele é aquela pessoa que tem sede de explicação e de solução desafiadora. Então, assim, você já é dominante, tem um teórico alto, então você acaba sendo uma pessoa que gosta de pesquisar mais, que gosta de saber a fundo da onde veio, o porquê a pessoa está falando aquilo, quem disse, não é, porque disseram, não importa. Não, quem disse, de onde veio, tem estudo, é comprovado. Então, é assim, ele busca uma verdade. Quem tem o valor teórico alto, ele sempre busca uma verdade. Quem tem um econômico alto, qual é a visão que essa pessoa tem, mesmo que ela seja um dominante? Ela tem uma visão em busca de bens materiais. Ela está sempre buscando um custo-benefício maior. Então, assim, ela vai fazer se aquilo financeiramente for propício para ela. Ela vai fazer se aquilo realmente lhe der algum benefício financeiro. Então, assim, não só o perfil dominante tem essa resolução. Esses valores teóricos, ele interfere em qualquer perfil, seja ele dominante, seja ele fluente, estável ou conforme. Porque essa parte de valores, quando ela tem uma predominância alta, ela interfere muito junto com o perfil, com a análise da pessoa. Então, assim, o que é o estético? É aquele que gosta de ver a paisagem, que é onde passa, tira foto, é aquele que gosta de ver o detalhe de uma rosa, um pôr do sol, é a pessoa que procura o bem-estar do ambiente, do lugar, gosta daquele lugar cheiroso, aquele lugar arrumado, organizado. Você conhece alguém que seja assim? Que adora tirar foto do pôr do sol, adora o cheiro o perfume da casa quando limpa. Você já conhece alguém que seja desse perfil assim? É uma pessoa que acaba tendo um teórico estético muito alto. Então ela olha tudo que vai trazer beleza para os olhos dela. O social é aquela pessoa que acredita no potencial das pessoas. É aquela que se dedica às pessoas, né? A desenvolver o pessoal. Então, é uma pessoa que está sempre buscando o que tem de comum com o outro. Então, assim, às vezes você encontra até pessoas que se preocupam mais com o outro do que consigo mesmo, né? Então, são um tipo de pessoa que tem um valor social muito alto. Ela está sempre preocupada mais com o outro do que consigo mesmo. E o político? São aquelas que buscam incessantemente o sucesso. Então, é aquela pessoa que a gente fala assim, que ela vive de status, né? Então, ela quer só a vitória, ela quer aquele cargo, ela quer aquela... O negócio dela é estar à frente dos outros, no sentido de ser valorizada, ser vangloriada. Então, é a pessoa que tem um político muito alto. E essa pessoa ela quer ser o centro das atenções nesse sentido. Então, assim, ela quer ser sempre o primeiro lugar acima de qualquer coisa. E o religioso é aquela pessoa que ela impõe os princípios dela. A gente não está falando aqui de um religioso em virtude de religiosidade como uma igreja, seja católico, evangélico, não. Nós estamos falando de uma religiosidade em virtude da pessoa defender aquela convicção que ela tem.
Então, é aquela pessoa convicta, né? Que seriam, a gente fala da convicção também mediante a sua fé. Então, assim, por isso que ele teve o nome de religioso. Então, assim, é aquela pessoa que ela faz, ela acredita naquilo e ela não muda o pensamento dela, e o que ela quer é que você mude o seu para pensar como ela. Então, assim, isso daí interfere muito dentro da sua análise de perfil, dentro da conjunção do seu perfil. Então, assim, quando você passa a conhecer qual perfil que a pessoa tem, a forma que é o valor dela teórico, tudo vai se juntando, você começa a entender. Então, assim, uma pessoa que tem essa religiosidade muito alta é aquela pessoa que é como um time, é que nem a gente fala, né? Não se discute sobre futebol, porque cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu time, cada um acredita e potencializa dentro daquilo. Então, assim, não se discute religiosidade, não se discute time, não se discute política, em virtude disso, porque, assim, tem pessoas que são tão fanáticas que elas querem brigar para que você acredite, passe a pensar e agir como elas. Então, assim, por isso que às vezes dá muita discordância. Aí, quando você passa a entender, aí às vezes é melhor se calar, né? É melhor você ficar na sua e conviver que está tudo bem, porque você sabe dos seus valores, você sabe o que significa e importa para você. Então, se aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, aí está tudo bem do jeito que ela é. Você acaba aceitando as suas diferenças e acaba entendendo. Você pega dela só o que realmente tem de importante para você, aqueles valores que mais te chamam a atenção, aquilo que te completa, aquilo que vai somar com você, né? E aquilo que acaba distanciando, se é uma pessoa que não vale a pena somar, você acaba tratando bem, mas cada um no seu lugar. Agora, quando é aquela pessoa que vale a pena mesmo lutar, você comece a ver só o que tem de positivo nela, só o que tem de que vai somar com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você se determinou a seguir, e você caminha sabendo quais são os seus valores mediante junto com o delas e você parte para ali. Então, assim, análise de perfil, quando você se conhece, você também passa a conhecer do outro e buscar nesse outro justamente isso, né? O complemento para você. Muitas vezes a gente diz que os opostos se atraem, né? Mas não existem opostos, existem complementos. Então, assim, o perfil dominante, o complemento dele seria o estável, que é uma pessoa, o dominante ele não quer saber do passo a passo, né? Mas o estável ele quer saber daquele passo a passo. Então essa junção é que faz a diferença. É ele falar qual é o passo a passo para o dominante chegar lá, né? Que na verdade o dominante só quer chegar, mas para você chegar lá, você precisa ter um passo a passo, né? Você não consegue fazer 10 passos dentro de um só. Então, você tem que fazer passo por passo. E assim como o influente. O influente, ele precisa de um conforme. O influente é aquele que não gosta muito de regras, né? Ele gosta de, cada dia, estar num lugar diferente, de fazer algo diferente. Então, quando ele se sente muito preso, ele acaba se sentindo sufocado. Já é o complemento do conforme, porque o conforme é aquele que dá uma tela para ele, um gráfico, algo muito analítico, e ali ele viaja, ali é onde ele se faz. Então, assim, aprenda que nunca existe opostos, e sim complementos. Então, se você é uma pessoa dominante e tem um marido mais analítico, um marido mais passo no passo, mais calmo, mais ouvinte, ele não é o seu oposto, ele é o seu complemento. Porque o que tem você que gosta de falar
tem ele que gosta de ouvir. Então, assim, um complementa o outro, né? Então, não veja as pessoas como seus opostos, veja como seu complemento, veja o que ela tem de qualidade que pode somar no seu jeito de ser, no seu potencial de ser. Então, assim, quando todos os potenciais vão se juntando, aí a gente consegue qualificar um grande trabalho. Então, assim, a construção de um grande prédio existe, porque são qualidades diferentes que são colocadas e aquilo vai saindo, porque se existisse só dominante, só ia ter gente mandando. E quem que ia executar? Né? Se existisse só o oba-oba dos influentes de festa, quem iria produzir, quem iria comandar, colocar as coisas ali para acontecerem? Existiria a festa, mas não existiria os comes e bebes, ou até a definição do local, né? Porque para eles tudo é festa. Então, assim, aprenda, as pessoas são complementos, todo mundo complementa todo mundo. Então, assim, quem são as pessoas que estão te complementando? Você está conseguindo ver as qualidades que tem nela? Quais são as qualidades dessa pessoa que junta a você e vocês podem fazer algo de maravilhoso? Agora, se você tem pessoas que não estão te complementando, porque não abre mão do jeito de ser, não abre mão de aprender, não abre mão de ensinar, vale a pena estar com essas pessoas? Vale a pena se viver chorando, escondido no chuveiro? Vale a pena você viver engolindo sapos? Será que dentro de você existe um lago e por isso que você está engolindo tanto sapo? Então, assim, aprenda que todo mundo tem algo de bom. Até aquela pessoa que você acha que não presta, ela tem algo de bom. Mas aquele bom dela vai complementar com você? Porque assim, você tem que se sentir bem e feliz e aquela pessoa também tem que estar bem e feliz. Então, assim, qual é o complemento que está existindo entre você e as pessoas? E quais são aquelas do seu convívio? Você está sabendo como falar com elas? Elas estão sabendo te ouvir? Elas estão querendo te ouvir? E você? Quantas vezes está querendo ouvir? Ou você está ouvindo demais e tomando decisão de menos? Como que anda a sua análise pessoal? O quanto você está sendo dominante ou deixando ser dominado? É muito, muito legal quando você acaba conhecendo o teu perfil. Porque às vezes você está querendo ser alguém para o outro, mas não é esse alguém que a pessoa quer. A pessoa só quer que você seja você mesmo. E você está deixando de ser você, achando que está agradando o outro e você não está. E você está sofrendo isso, que é pior. Porque você está sendo uma pessoa que você não é e você está sofrendo com isso. Será que isso acontece com você? Eu queria saber se isso acontece com você. Gostaria muito que você refletisse. Mesmo que você não me responda no chat, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. Será que você está sendo alguém para agradar o outro, mas o outro não está querendo isso? O outro só quer que você seja você. Então, assim, faça uma análise de perfil, vá se conhecer, para você se entender, porque a partir do momento que você se entende, que você sabe quem você é e o que você está se esforçando, porque às vezes você tem um nível de fluência tão alto ou um nível de estabilidade tão alta e você está procurando baixar isso para agradar o outro, só que você está sofrendo com isso. Né? Você não sabe qual é
a dosagem que você precisa usar. Então, faça uma análise de perfil, vá se conhecer e vá aprendendo a conviver com cada um, vá começando a identificar. A semana que vem a gente vai falar sobre o influente e você vai começar a identificar com qual dos perfis você já começa a aparecer. Até o final do 4º perfil, eu vou querer saber com qual que você mais se identificou. Agora eu vou falar quais são os medos do dominante. O dominante, ele tem medo de fracassar, de perder o poder, de perder a autonomia e a liberdade de ação, que foi aquilo que eu falei. Se deixar um dominante sem poder agir, é como se você tivesse amarrado ele. Perder a posição para outra pessoa, porque ele é muito competitivo, e ter que reconhecer os próprios erros. As pessoas públicas que demonstram mais dominância é o Bernardinho, aquele técnico do voleibol, o Steve Jobs, o Roberto Justo, o Trump, o Paulo Vieira e a Margaret Thatcher. Então, assim, inclusive tem um filme também muito bom com a Margaret Thatcher e mostra muito sobre isso, da dominância dela, né? De como ela lidava com o poder. Então, assim, ela não tinha o perfil dominante, ela tinha um perfil conforme, então, é justamente isso que eu falei para vocês agora. E o que acontece? Ela tinha que ter, como ela era uma mulher de poder e ela lidava com muitos homens, ela tinha que ter uma dominância muito alta e aquilo acabava fazendo mal para ela, porque aquilo não era ela. Então, assim, ela sofria muito também devido a isso. Então, assim, será que você está deixando algum perfil sobressair demais, sendo que você não é, sendo que aquilo não é você? E você está fazendo para agradar o outro e às vezes o outro não está enxergando isso. Então, assim, cada semana você se avalie, você se analise referente a isso, ao seu perfil, ao que você começa a identificar que tem em você. Então, assim, se você ouve mais ou se você gosta de falar mais, se você é mais autoritário ou se você gosta mais de estar no meio das pessoas, se você gosta mais de saber os porquês ou se você gosta mais de uma análise. Então, assim, eu quero que você comece a identificar aonde encontra o seu pedacinho, né? Aonde está o seu pedacinho de perfil e o que você está fazendo dele. Então, a semana que vem a gente vai falar sobre os influentes, aquele que gosta das festas. E até terminarmos esses 4 programas sobre perfis, a gente vai fazer aí alguns questionamentos e eu vou sortear uma análise de perfil para você ter a oportunidade de se conhecer, de você saber quais são os seus valores, os seus tipos psicológicos e realmente a sua análise sair, qual é que você, né, o como que você é e como que você está buscando ser, o como as pessoas te analisam. Então, assim, eu vou te dar um relatório completo. Aí, no nosso 4º programa, eu vou fazer o sorteio e aí você entra em contato e eu vou estar te passando por e-mail ou por WhatsApp. A gente vê a melhor forma, tá bom? Eu quero desejar para você uma semana abençoada, uma semana de luz, que você pratique os exercícios que eu andei te passando nas outras semanas, nos outros programas. Deseje para você um dia extraordinário. Queira você ter um dia extraordinário. Se ame, se cuide, porque você é um bem precioso. E todo bem precioso, toda pedra preciosa precisa ser bem cuidada. Então, cuide de você todos os dias. Busque fazer tudo que te faz bem. Estar com pessoas que te fazem bem.
Busque aquilo que verdadeiramente vai te fazer feliz. Então, uma boa noite. Espero você na terça-feira que vem para a gente falar sobre os influentes. Eu quero saber se você tem muita influência ou pouca influência. Se você gosta muito de festa, de estar no meio das pessoas, ou se você gosta de ficar mais acolhidinho, quietinho. Uma boa noite. Desejo o melhor para você. Até terça.